Carlos, obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui com a gente. Acho que para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vale muito a pena você contar um pouco da sua trajetória, né? Tá bom. Que se confunde, eu imagino, com a criação e a eventual criação da CBDL no Brasil, né? Eu tive vários momentos. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Luft para a gente está no coração também já há muito tempo. Obrigado. É um associado É importante. recíproco. E a gente tem, acho que, crescido dentro desse segmento de diagnóstico junto. Isso é muito importante. E a minha vida, a minha trajetória, de fato, ela tem vários momentos com a CBDL. Não desde a fundação, porque a CBDL já tem 34 anos. Né? Ontem nós celebramos 34 anos de existência da CBDL e eu tive, de fato, passagens até anteriores. Eu sou formado em Direito e Administração Pública, tenho as duas, não sou da área da saúde, mas aprendi muito nas diferentes posições que eu passei. Seja na própria Unilever, na época que era chamada Gessilever, na área de alimentação, nutrição, seja depois na própria Suporte, que era uma empresa que foi adquirida depois era do grupo Royal Nomico, holandês, adquirida depois pela Danone, que aí já era nutrição Nutrição clínica integral, né? enteral e fórmulas especiais para diferentes finalidades, inclusive erros inatos do metabolismo. Lá fiquei vários anos. E pela Organon Técnica. Organon Técnica foi a minha primeira incursão na área de diagnóstico. E na época, isso foi de 95 a 99, ali naquela época eu já tive uma conexão com a CBDL. Eu fui um dos membros da diretoria da gestão daquele momento, né? E junto com o Ronaldo Loyola, tinham já várias pessoas conhecidas, né? O próprio Janone e muitas Uhum. pessoas que hoje nós vemos que já faziam parte. E foi um período extremamente interessante. O diagnóstico realmente é apaixonante. Naquela época, nós tínhamos na Organon Técnica a linha de banco de sangue, a linha de hemostasia, bacteriologia e começamos naquela ocasião com biologia molecular. E aí sim foi um período Que extremamente ano, rico, que ano foi isso? isso de 95 a 99. E foi na época em que outro dia, né? Logo, Logo ali. Logo ali. E naquela época foi que o Brasil estava se destacando mundialmente pelo seu programa de combate ao DST-AIDS. Então já tínhamos um programa muito forte, era o Serra, se eu não me engano, acho que Uhum. era o ministro Sim. na época, e a gente estava começando a discutir carga viral. Então todos os testes eram feitos só com a parte CD4, CD8, e que se queria era monitorar a questão do tratamento, do sucesso do tratamento com carga viral. E aí era a grande licitação, assim, de todos os tempos que aconteceu do Ministério, quem queria levar, se era o PCR da Roche, o, o NASBA da Organon Técnica, o produto da Chiron, BDNA, basicamente eram esses três. E foi uma disputa, assim, enorme, porque como todos jogavam de forma muito correta, né? Então foi assim, cheia de emoções, porque era técnica e preço. No final das contas, depois de vários capítulos, nós ganhamos e foi assim a consolidação do produto de RNA, no caso, a carga viral para HIV, que foi implantado em todos os 27 LACENs, com uma equipe brilhante que nós tínhamos na época, com um projeto muito bem estruturado. Isso já começou a despertar aí um interesse muito grande pelo setor. Aí eu saí da Organon Técnica em 99 para ir para a área, aí sim que eu fui para suporte, na parte de nutrição clínica, e fiquei até 2004. De 2004, aí a operação brasileira, eu acabei tendo que vender duas fábricas nós tínhamos, que uma era para ser de produção de nutrição clínica no Brasil, a outra era para ser na verdade, foi reformado tudo mais para cereais infantis. Mas o grupo mundialmente estava passando por uma grande mudança e, de fato, ele acabou sendo vendido. Então, fiz esse divestment na época e acabei saindo. Nós operamos a Suporte, inclusive por um período enquanto ela era Danone. Eu saí antes, Não tem um outra. pouquinho, Ah. exato. Saí um pouquinho antes e montei a CMW, que hoje é a minha empresa, junto com mais dois sócios, que atua exatamente nessa área de nutrição clínica, hoje com Fresenius, toda uma parte de suplementos aí com várias fabricantes diferentes. A linha de erros inatos do metabolismo, a principal marca é Vitaflow, que é Nestlé,
e faz parte do grupo Nestlé, e dentre outras, e é um pouco de diagnóstico, muito para áreas bem focadas. Mas em paralelo, nesse tempo todo, com a minha consultoria, acabei desenvolvendo vários projetos, seja para startups, para às vezes venda de empresas, e o principal, de fato, foi a consultoria para a CBDL, que começou lá em 2005, ou seja, já 20 são anos. 20 anos hoje. 20 anos. De muita coisa. E muita coisa tem mudado, né? É muito bom olhar esse período que passou muito rápido, muito rápido. E ainda tem muita coisa para acontecer, essa é a verdade, né? Ah, Dá para dizer que, de certa forma, dada a complexidade do nosso país e que pode assustar muitas indústrias internacionais, né? Dá para dizer que, de alguma forma, você trabalha como um facilitador para a chegada desses novos negócios no Brasil. E na verdade eu diria um facilitador para os dois lados, porque no final das contas, não só para quem quer vir para o Brasil, que você tem que, primeiro, mostrar as grandes oportunidades e tentar mitigar os problemas ou facilitar no sentido de criar condições mais favoráveis, como do outro lado, com o próprio governo, de mostrar, olha, nesse caminho que você está indo, você não vai conseguir atrair, você vai criar mais problemas. Isso é o tempo todo a gente tem que falar. Então, anteontem nós tivemos, a CBDL foi convidada através do Instituto Coalizão Saúde para fazer parte de um grande projeto, exatamente de promover a sustentabilidade do setor através de uma discussão franca, aberta com os agentes públicos, sejam os políticos aí do Congresso Nacional, sejam os do Executivo, das agências reguladoras, e eles fazem periodicamente eventos em Brasília, um ou dois grandes eventos por ano, e o deste ano acabou acontecendo na quarta-feira. E foi fenomenal. Nós tivemos o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, o próprio ministro, os diretores das agências, e deputados federais e senadores também, todos interessados na área da saúde. Então, um momento importante em que, obviamente, a gente discute questões macro, então políticas públicas, interoperabilidade, prontuário único, como que isso pode, união dos sistemas, como que você pode simplificar o modelo, isso é uma discussão macro. Como nesse ambiente você tem a oportunidade de chegar, por exemplo, o presidente em exercício, que é ministro da MEDIC, e levantar algumas questões específicas do setor, e ele imediatamente já te encaminha para uma possível solução ou te dá algum norte. Então, esse tipo de trabalho, ele, de fato, ele serve para os dois lados, tanto para quem quer vir fazer negócios, como para quem está desenhando política pública e que às vezes não tem a noção da realidade e dos modelos de negócio. a gente percebe muito isso lá dentro da Luft, porque a gente até brinca que a Luft é uma grande fomentadora de startups aqui no Brasil, né? Várias empresas vieram pelo Brasil e começaram a operar através da Luft. Mas eu acho que esse apoio, por isso que a gente não é indústria e está no Sindusfarma, a gente não é o laboratório e está na CBDL. A gente entende que estar junto com esse ecossistema todo facilita a entrada, né? Isso é muito verdade. E para a gente isso ficou muito claro, porque durante muitos anos a CBDL só tinha indústrias e importadores. E conseguiu crescer naturalmente, promovendo aí vários desenvolvimentos, vários objetivos foram alcançados, mas faltava alguma coisa. A partir do momento que a gente começou a abrir, inclusive pelo próprio estatuto, essa possibilidade de ter o ecossistema bem representado, então não é só a questão do fabricante ou importador, mas é também o distribuidor, é também aquele prestador de serviço, como vocês, em logística, logística integrada, é o próprio despachante aduaneiro, é o próprio advogado que trabalha em direito sanitário voltado para o nosso segmento. São pessoas que têm, às vezes, um conhecimento tão especial, você não aproveitar é um desperdício. Sim, claro. Na verdade, você está jogando dinheiro fora. E trazer todo esse ecossistema para o mesmo ambiente, promovendo a troca, seja através dos grupos de trabalho, seja através dos eventos que a gente realiza, ela é muito rica e para todos. Na verdade, é de fato um ganha-ganha o tempo todo, trazendo boas ideias, bons projetos e facilitando negócios também entre todos. A gente teve agora com vocês lá em Chicago e viu muito isso, né? Dessa troca com os laboratórios, com as indústrias, com as empresas.
o quão isso é importante, né? Porque o Vale do Silício já provou isso daí, né? Aquela coisa toda heterogênea de pessoas de países diferentes, lugares diferentes, com pensamentos diferentes, nacionalidades diferentes. Eu acho que isso só tem a agregar, né? É legal Dentro do só dia a dia. explicar, Gustavo, o que foi em Chicago, né? Porque talvez os nossos ouvintes É aqui- verdade, a gente tá tão É, íntimo é. aqui que passa, Então, né? em Chicago, na verdade, aconteceu o ADLM, que é o congresso mais importante do nosso segmento, né, de análises clínicas, e diagnóstico laboratorial. Ele já acontece há muito tempo, era conhecido como AACC e atualmente ADLM. E nós, ano passado, fizemos a primeira tentativa, que deu muito certo, e esse ano nós repetimos e foi um sucesso Sim. estrondoso. Foram mais de 120 pessoas que fizeram parte da delegação brasileira à ADLM. Então, muitos fabricantes, muitos prestadores de serviço, muitos laboratórios, que são os clientes. Então, hoje a CBDL pode, inclusive, também receber como associado aquele que executa o teste, queira fazer parte desse nosso sistema. Obviamente, cada categoria de associado tem direitos e deveres Sim, diferentes, óbvio. mas o objetivo é, de fato, agregar conhecimento, experiência nessa troca. E lá em Chicago nós tivemos um evento fenomenal. Nós tínhamos um tópico básico, que era inteligência artificial. E a gente conseguiu trazer a experiência da academia, que foi através do Do Renan, Renan. através que faz parte do Instituto de Tecnologia de New Jersey, vocês falando como é a Ele era aplicação. só PhD, pós-doutor em Um inteligência pouco artificial. intimidante a Foi- princípio, né? É. Mas deu tudo certo. Tudo Mas a gente Mas não só- foi fácil. Sei. E vocês trouxeram a prática É. da aplicação, que é muito importante, já hoje, da IA em logística e do setor. Quer dizer, não tinha coisa melhor, né, para mostrar para muito- todo mundo. E, por último, a própria KPMG, através da Christine Potier, que trouxe aí um panorama do que está acontecendo hoje no mundo de diagnóstico, sendo influenciado em diferentes momentos pela IA, seja nas operações, seja nos negócios. Então, foi um evento muito completo e ainda culminando com uma visita técnica que esse ano a gente conseguiu lá também na Northwestern University, em todos os laboratórios do hospital. Então, foi de fato uma grande conquista, mas obviamente já torna o desafio para 2026 um Claro. pouco maior. Maior, né? Que a gente vai ter de novo a missão ano que vem, vai ser em Anaheim, mas a ideia é fazer algo tão bom ou melhor do que esse. Um bom exemplo. Estaremos lá com vocês. Com Sempre certeza. subindo a barra, né? Exatamente. Mas ali, o que é legal que a gente consegue trazer já de desenvolvimentos, né, ou encaminhamentos depois daquilo? Fechamos o acordo de cooperação com o Instituto de Tecnologia de New Jersey. Eu já estive agora. Assinou lá, né? Assinou lá, já estava mais ou menos desenhado, mas foi assinado oficialmente lá. E eu já fui visitar as instalações do Instituto de Tecnologia de New Jersey. Conheci, tive reunião com a Dean lá, com a diretora, reitora da universidade. E a ideia é trazer muita coisa legal para cá. Então, desde cursos sobre IA, do básico até o mais avançado, que todo mundo ouve, Sim. mas a gente não sabe nada ainda, né? Eu não sei nada, tem que aprender muito. E aí você começar nesse desenvolvimento do próprio processo educativo, em outras oportunidades, todos vocês podem trazer desafios. A ideia é trazer desafios para que a gente possa viabilizar, junto aos grandes especialistas de lá, projetos que possam virar algo real e com benefício. A Anvisa já se interessou, então a ideia é a gente já trazer para trabalhar em algum processo conjunto em cooperação com a Anvisa para reduzir fila, usar os dados que estão lá para vários tipos de, achados, desde questão epidemiológica, questão de segurança de uso de determinados produtos, tanta informação. Você imagina um banco de dados Muito grande. muito grande. Então, como que a gente consegue ter um uso adequado desses algoritmos de uma forma que a gente beneficie quem? Não só o próprio agente regulador, mas, obviamente, o serviço de saúde no nosso país, né? E com essa capacidade que a gente tem hoje de processamento, né, de computação, descobrir coisas novas só analisando esses dados que já existem ali, podem ter achados fantásticos. Exato. Dentro. E aí é começar. Então, com, por exemplo, esse projeto, com esse acordo de cooperação, já tem aí inúmeras possibilidades.
E aí, fora isso, tem vários outros projetos que alguns vocês já acompanham, outros vão ser lançados. Se vocês quiserem, eu posso até dar uma pincelada. Claro, Sempre bom. sempre bom. Eu acho que o que a gente consegue perceber nesses eventos é que o ecossistema brasileiro tem uma capacidade técnica muito alta, né? E muito conhecimento, né? Por outro lado, é uma indústria brasileira originada quase que exclusivamente em indústrias internacionais, né? A indústria brasileira em si, mesmo com esse conhecimento técnico todo embarcado, não evolui de forma consistente. Você vê assim, e quais são as causas desse, Então, na sua opinião? eu começaria dizendo que o setor de diagnóstico é altamente complexo, né? Na verdade, a cadeia de produção, ela é uma cadeia complexa. Dificilmente ela se localiza só num local, dificilmente você tem só pesquisa, desenvolvimento, produção, tudo ali, Uhum. num site só. Na verdade, você tem, às vezes, a academia participando da primeira fase, uma outra fase que faz uma parte inicial da produção, e aí um terceiro que vai finalizar, e eventualmente pode ter um quarto que faz só a embalagem. Então, Uhum. às vezes você tem 2, 3 co-manufacturers ali no processo, participando fora, o desenvolvedor fora. Então, isso é uma característica já, Do em primeiro mercado. lugar, do mercado. Mais recentemente, aí com as escalas, você já começa a ver fábricas maiores e que concentram mais produtos. Mas sempre com uma discussão de vou concentrar tudo num local ou vou regionalizar. Essa questão que eles chamam em inglês do localization é uma discussão muito forte. Inclusive aqui pelo Brasil, isso em 2022, no Summit of Americas começou a discussão, que foi pós-Covid, no Porque finalzinho. pós-pandemia isso daí eclodiu, né? Virou Eclodiu. pauta para todos os E mercados. por quê? Logística de Até longa se explica, que é distância, a questão da ruptura dos das estoques, cadeias, das cadeias, né? Você, de de longa repente, distância, né? tudo que a gente sempre falou, não, vamos concentrar para ganhar escala e ter redução em custo, otimizar a estrutura e tal, ficou com uma interrogação. E aí, como é que você faz numa situação de pandemia, em que você mercados teoricamente desenvolvidos, sequestrando carga no meio do caminho para levar? Especificamente para diagnóstico, ainda mais complexo, dado que a maior parte dos produtos são cadeia de frio, né? Com cadeia de frio, cadeia controlada, né? Então, você teve aí vários questionamentos. E nesse Summit, Cúpula das Américas, em Los Angeles, eu participei, começou a se discutir fortemente como fazer algo diferente, né? Então, pós-Covid, retomar a discussão de saúde das populações e novos modelos de organização produtiva. E aí, esse localization era um termo, que é a produção local ou regional, a questão do nearshoring, friendly shoring, né, de você vender para os seus vizinhos, amigos, né, e não ter essa dependência de poucos centros de produção, seja nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. O mercado brasileiro, ele já existe há um bom tempo de produção nacional. E Uhum. por acaso historicamente, isso se concentra lá em Belo Horizonte, região de Minas, você tem um cluster de produção muito forte e com boas fábricas, com boas tecnologias, com bons centros de pesquisa e desenvolvimento. As várias fábricas que tem lá, elas são, eu diria, classe mundial. Só que com produtos talvez não tão sofisticados, no geral, isso até recentemente. Era uma característica. Então, você se concentrava em bioquímica, testes rápidos, em poucas áreas, nada muito avançado. Isso pode mudar, né? Mas não vai mudar a ponto, por exemplo, do que o próprio Ministério da Saúde, ainda na gestão do Gadelha como secretário de Ciência e Tecnologia, de que a gente deveria ter até 2026 70% dos dispositivos médicos produzidos localmente. Isso é inviável, não tem como. Utopia. É utopia, não tem Esse como. número tá por volta do que hoje? É pouco. Hoje a gente importa praticamente 90% no caso de diagnóstico. Diagnóstico, né? É. E mesmo os 10% que são produzidos aqui no Brasil, você tem ainda muitos insumos que são importados. Importados. Cadeia de produção puramente nacional não existe, né? Precisa continuar assim? Pode mudar? Eu acho que tem que mudar. Eu acho que a gente tem que usar, e aí a CBDL tem um trabalho muito bom feito com a nossa economista, que é a Patrícia Marrone, ela que faz toda a gestão dos dados através da web setorial. Então a gente tem já
há 13 anos, pelo menos, dados de produção, de importação, de empregos no setor, tudo pelo filtrado por NCM, KNAI, ou seja, a gente sabe a realidade do nosso negócio. E não é nenhuma foto, é um filme, né, de como tem evoluído. E ela fez, na tese de doutorado dela, um estudo muito grande para verificar critérios de produção, local ou não, como que você poderia chegar à tomada de decisão. E ela usou cadeia de farma, mas é aplicável totalmente para o nosso setor de diagnóstico, que é uma teoria de critérios multifatoriais. Então você usa pesos de acordo com ele elenca quais são os critérios mais importantes, você dá pesos diferentes e você vai aí rodando simulações diferentes para ver o que vale de fato a pena. No caso do diagnóstico, a gente tem uma grande vantagem, que são plataformas que servem para diferentes parâmetros. Então, se você desenvolve, por exemplo, digamos, HIV, a gente tem um baita mercado de produtos consumidos no Brasil. Testes rápidos, eu falei de biologia molecular. Por quê? Porque tem um programa consistente e enorme. São 600 mil pessoas que são atendidas, não sei o número exato. Mas é um mercado grande. Isso pode ser um dos fatores que levaria a uma tomada de decisão, quem sabe, para se fazer teste rápido de HIV no Brasil, por exemplo, como Biomanguinhos faz, talvez outros queiram fazer também. Porque você tem um potencial mercado consumidor e que depois te abra aí para os países vizinhos, já que você tem escala aqui. Uma vez que você usa, digamos, uma plataforma imunocromatográfica para fazer, para você um dia mudar aquela plataforma de HIV para outro parâmetro, como foi o caso do Covid, é mais fácil. Já tem conhecimento da produção, do desenvolvimento, então fica mais fácil. Agora, não adianta você querer começar com uma doença que não tem no Brasil. Sim. Não tem nem a matéria-prima, ou digamos, o vírus, a bactéria, para você usar como insumo, e nem o mercado consumidor. Não faz sentido. Então, essa questão de você falar, vou fazer 70% de tudo aqui, alguma coisa não vai dar certo, vai gerar um custo, pode inviabilizar ou fechar aquela fábrica, por exemplo. De alguma forma, seriam investimentos privados que fazem sentido a partir de uma política pública específica de saúde. Então, né? exatamente. E aí a discussão é, pode e deve o poder público incentivar esse tipo de discussão? Claro, Deve, é saudável, e eles estão fazendo Claro. isso. A gente tem o SEIS, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é uma política de Estado, na verdade já está há um bom tempo, trabalhou muito com foco em farma, agora está começando em produtos para a saúde, onde o diagnóstico se inclui, e é um momento importante da gente discutir o que pode ser feito, o que deve ser incentivado, é uma parceria público-privada, é uma parceria privado-privado, até isso é Sim. possível, mas na verdade acho que a gente tem que olhar todas as possibilidades, ter determinados incentivos, óbvio, mas que sejam saudáveis e que promovam o desenvolvimento de conhecimento. Então, a academia não pode ficar fora, ela tem que ser incentivada a criar pessoas preparadas para a pesquisa, para a produção, para a logística especializada, né, para o sistema de qualidade, e aí você consegue gerar, por tabela, um ganho na economia enorme, porque são pessoas que vão estar preparadas, e o brasileiro, como você falou, tem um conhecimento. Quando ele se dedica, ele consegue ficar acima da média, com salário acima da média também dos outros aqui no Brasil, e que serve aí para várias finalidades. Pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em fábrica, pode trabalhar em um farmacêutico, por exemplo. Qual o campo de um farmacêutico? Enorme, enorme. Tem essas questões que eu acho que são muito importantes, têm que ser olhadas de uma forma séria, sustentável e no médio para o longo prazo. Acho que no meio de tudo isso daí tem mais uma variável que eu vi recente numa entrevista que você deu para, acho que foi para a Rádio Jovem Pan, falando sobre o tarifaço, né? Que tem isso ainda, né? Além de tudo isso que você falou, tem uma questão de uma tarifação de 50%, Então, da relação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que a gente exporta 10%, importa 90%, é 10 vezes maior. O que isso pode causar para a gente? hoje a gente, por exemplo, importa, o país que mais exporta para o Brasil não é os Estados Unidos em diagnóstico, é a Alemanha.
e acho que os Estados Unidos está em segundo, China acho que está em terceiro. Se eu não me engano, é mais ou menos esse o ranking, mas pode ter alguma variação. Provavelmente a China, alguns anos atrás, era 11º E cresceu. Eu tenho visitado várias fábricas na China e é impressionante como eles avançaram, como eles têm tecnologia, batem qualquer fábrica que eu já tenha visitado nos Estados Unidos e na Nós Europa. vamos para lá ano que vem, né? Vamos Sim. pedir a tua ajuda para ajudar a montar uma agenda. Não, Shenzhen tem que visitar, Guangzhou também. Eu vou para Taiwan agora na primeira semana de dezembro, vou ver também mais algumas novidades, mas é muito importante isso, a gente ver como eles têm evoluído. Então, respondendo a sua pergunta, o tarifaço, no caso, ele, da forma como está, impacta pouco, porque o Brasil exporta pouco, que é um ponto que a gente tem que melhorar. Então, acho que e a CBDL quer ajudar, é uma das pautas de promover a indústria nacional de diagnóstico para novos mercados. Mas o impacto, então, de 50% a mais vai afetar um ou outro, inclusive um associado a nosso, talvez fosse afetado, ainda não foi, mas não vai atrapalhar. O problema é se a discussão escalar e o Brasil quiser retaliar. Sim. Aí é o problema. É, Porque aí pode parar tudo. para tudo. Aí para tudo. Aí você fala, bom, mas a gente não importa muito da Alemanha, da China? Sim, Mas não. mas tem muito insumo, inclusive, para a indústria nacional que vem dos Estados Unidos. Então, se tiver uma retaliação impactando 50% do custo aí da matéria-prima, isso vai ter um reflexo em todo o restante da cadeia de produção e depois da cadeia de serviços, né? Porque o laboratório vai receber isso e no sistema público a gente ainda lida com uma tabela totalmente defasada. E aí, como é que fica? Então, você vai começar a ter contratos rescindidos, né? E dentro da lei de licitação, com motivação adequada. É um fato superveniente. Então, você pode quebrar o contrato. E aí? E aquela operação que ia acontecer? Vai ser adiada? Vai ter que se chamar o segundo colocado? E fica um problema. E você trouxe a questão, e aí que nos assusta e a gente precisa unir esforços, é que ninguém liga para o diagnóstico ainda. Essa é a verdade. Na hora de se fazer uma discussão de tarifas, de discutir novos modelos de importação, que seja, ninguém considera. E é um setor que é altamente influenciado por essas decisões, certas ou erradas, de tarifas, revisão de formas de importação, e que nós normalmente somos avisados tarde demais. E aí a gente Só é notificado. só é notificado. Então, Não nós é estamos... chamado à mesa para. Então, o que eu falei com o ministro Alckmin foi exatamente sobre a questão da LETEC. Nós tivemos, ano passado, uma surpresa muito triste de saber que os diagnósticos tinham saído da LETEC, por um erro do próprio Ministério de Indústria e Comércio. Nós tínhamos migrado de uma NCM 3002 para 3822, que é a atual, principal, e eles, quando foram precisar de um campo, porque na LETEC, para quem não sabe, LETEC é lista de exceção da tarifa externa comum. Então, é onde todos os produtos que estão ali, 100 produtos, 100 itens, têm tarifa zero. Se não estivessem lá, seria 12,6%. E o que acontece? Eles precisavam de um campo para um novo produto e tiraram o diagnóstico, sem mais nem menos. Consultaram o Ministério da Saúde, que olhou na posição do ano anterior, 38,22, nada foi importado, porque estava ainda no item anterior. Essa migração não fomos nós que pedimos, isso foi uma migração mundial e que eles só fizeram. Então, por um erro, acabou saindo. Aí foi muita discussão, o deputado Alencar Santana nos ajudou e a gente conseguiu, em 2 meses, voltar. Só não conseguiu em 1 mês porque teve a história do arroz, por causa da enchente, que tomou uma das posições nossas. Né, que eles colocaram 2 itens de arroz em 2 LCMs. E agora, o que acontece? Novamente uma discussão muito parecida. O Ministério da Indústria e Comércio, alegando que precisava fazer uma gestão das listas diferentes, na verdade nem comunicou, publicou dizendo que todos os itens de diagnóstico vão sair da LETEC para uma lista de exceção, que é uma lista de produtos sujeitos a desabastecimento. Teoricamente é a mesma coisa. Em ambos a gente continua com 0, então a gente não é afetado. O problema é que a LETEC você tem até 2028 com essa lista. Na outra a gente vai ter que ficar renovando anualmente. Primeiro problema.
Segundo problema, existem quotas. E aí a gente teria que estar dentro das cotas. As cotas não foram bem elaboradas no primeiro momento. Terceiro problema, existe aí uma necessidade de você ter um processo um pouco mais especial na importação. Você tem que fazer alguns pedidos. Não é nada grave, mas talvez dê um pouquinho mais de trabalho. E aí eu fui conversar, graças ao Alckmin, com o secretário da Camex, que me atendeu muito bem. Explicou que não vai ter problema, que está tudo certo, que para ficar tranquilo, que o governo não quer tributar, não tem interesse nenhum em tributar a área de diagnóstico. Então, o governo não está buscando impostos adicionais na área de saúde, que é bom saber, né? Também. E que a questão da quota não vai ser problema, que vão ajustar a quota. Essa é a resposta que dá. Agora, sair satisfeito? Não. Acho que não vai ter problema? Acho que não, mas existe um risco adicional. Então, não adianta. Vai ter que redobrar a atenção. Vai ter que redobrar a atenção, vai ter que ser mais presente ainda do que se é, seja no MIDIC, no Ministério do Planejamento, que a gente nunca vai no Ministério do Planejamento, mas saiu de lá a ordem para tirar o diagnóstico. E por que a bendita pessoa do Ministério do Planejamento teve essa... Não sei. Uma análise rasa, né? Mas por que não tirou o joguinho, o videogame? Por que não tirou... Eu não sei exatamente os números, e até uma coisa que você pode comentar conosco, porque certamente você sabe eles de cabeça, mas assim, não há dúvida da relevância do setor em relação à política pública de saúde, e inclusive sob o ponto de vista de custo, porque é uma atividade preventiva, né, digamos assim. Não. Agora, a dimensão do setor em termos de participação no PIB, será que é algo... Então, é que na verdade você não pode olhar... Que é o tema estratégico versus o... Então, a participação direta do diagnóstico talvez seja pequena, porque na verdade em termos de custo de saúde, a gente custa pouco, essa é a verdade. Porque entrega. Só que entrega muito. Claro. Entrega muito. Esse é o ponto. 70% das decisões clínicas são baseadas no diagnóstico. Isso, 70%. Quer dizer, se não tiver um diagnóstico, o médico não vai tomar uma decisão necessariamente correta. Ele vai tomar uma decisão, óbvio que ele vai tomar. Vai fazer anamnese, outros fatores e tal, ele vai tomar. Mas se não tiver o diagnóstico, a certeza de que vai ser a correta, ele não vai ter. Então, o diagnóstico precoce e preciso, cada vez mais ele leva a uma terapia mais assertiva, menos invasiva. Isso quando a gente está falando de doença. Só que o diagnóstico tem um papel fenomenal que ninguém fala, que é do autocuidado. Sim. Que é mudar, é tirar o paradigma da doença e voltar para a questão de dar melhores condições de vida e de saúde para a pessoa enquanto ela tem saúde. Né? Então, é mudar isso. E aí, a CBDL tem feito duas grandes frentes de batalha. Uma delas, e aí seguindo até uma determinação da própria OMS, que tomou uma decisão em 2023, na Assembleia Geral, de criar uma resolução específica, 76.5, para fortalecimento da capacidade diagnóstica. Isso com obrigações para os países membros, como o Brasil, e para a própria OMS também. E essa resolução ela foi baseada num dado que a Lancet Commission achou de que 47% da população das pessoas no mundo não tem acesso ou muito pouco acesso ao diagnóstico. Isso é enorme. E que 90% das doenças infecciosas, das ISTs, acontecem onde? Nessas regiões onde as pessoas têm pouco acesso. Isso não é um problema do Brasil só. É um problema da África, da Ásia. Mas aqui mesmo a gente tem muito isso. Então, mas a gente teve uma facilitação agora, né? Tem uma legislação que ele com acesso... O Brasil, independentemente da resolução, talvez até influenciado por ela, mas em paralelo, e aí a CBDL tem o seu papel também na discussão, criou, através da Anvisa, uma resolução nova da área laboratorial, de medicina laboratorial, possibilitando os novos espaços de atendimento. Nas farmácias. Super alinhado com o que a OMS estava fazendo, que é exatamente levar o diagnóstico aonde o indivíduo está, onde o cidadão. Então, você está permitindo que cidadãos invisíveis para o sistema de saúde possam entrar por uma porta ou outra, não importa, mas entrem. E as farmácias clínicas, consultórios médicos, hoje já podem fazer testes de diagnóstico, mas a título de triagem.
fazendo um teste com uma amostra primária, ou seja, uma gota de sangue, uma saliva, alguma coisa básica. Ele não pode processar como o laboratório faria. O laboratório continua com o papel dele, só que a farmácia ou o consultório, eles se adiantam, eles vão estar próximo de onde o indivíduo está para fazer esse primeiro teste. Deu um resultado reagente, positivo ou inconclusivo, imediatamente o papel do farmacêutico, que é o profissional que está lá, o papel dele é endereçar esse indivíduo para uma UBS, para um médico, para um laboratório, para um hospital, de acordo com a situação. Ou seja, você está antecipando, diminuindo a jornada do paciente. Então, a CBDL está trabalhando num lado nessa área de expansão da testagem e no outro, cada vez mais, e a gente vai ter um evento, e todos estão convidados aqui, no Rio Health Forum e na FISWeek, para falar de jornada do paciente. E um dos pontos principais, no Rio Health Forum, no caso, diagnóstico inovador para terapia avançada. Então, a gente vai falar das novas formas e novos protocolos que estão sendo criados para doenças como, por exemplo, doenças autoimunes, para alguns tipos de câncer, através de genômica, metabolômica, de várias outras possibilidades, tentando mudar um pouco o que existe hoje já de consolidado, e talvez até um pouco antigo, propondo tempos menores, formas mais rápidas até de você, e mais efetivas de você achar aquela doença, e ao mesmo tempo tratando de terapias avançadas. Que hoje o exemplo maior é o CAR T-cell, que é a terapia celular, que já funciona muito bem para câncer hematológico, como leucemia, linfoma, e agora o Brasil vai ser o primeiro país a ter um estudo, se Deus quiser, de doença autoimune com CAR T-cell, né? Estudo clínico. Então, tem várias questões aí que a gente acaba mostrando como pode a medicina personalizada de um lado, achando aquele paciente que vai responder a esse tratamento, como está sendo, monitorar o tratamento, está indo bem, não está, precisa fazer ajuste, e o desfecho, curou ou não curou. Então, o diagnóstico é importantíssimo. Aí, qual é o custo disso? Na verdade, o custo é o camarada não achar o tratamento e morrer. Sim. E deixar de ser um elemento ativo, produzindo dinheiro para a economia e tudo mais. Você está falando de transformação da jornada do paciente, de certa forma, e do ponto de. E isso tem um impacto, imagino, bastante grande no modelo de negócio da indústria, né? Então, acho que a indústria consegue se adaptar, entende isso, percebe e vem avançando nos seus modelos de negócio para esse novo futuro, quer dizer, tecnologia, home care, atendimento no próprio consultório, numa farmácia. Software, né? Eu acho que está começando a cair a ficha de que está tudo mudando, fato, né? A questão da jornada do paciente, como eu estava falando hoje, em determinadas doenças, é de 4 a 7 anos. 7 anos, sabe o que é 7 anos para uma doença rara? É muito tempo. Quer dizer, quando a pessoa descobrir de fato o que ela tem, já passou por tantas situações que não tem mais alternativa. É tarde demais. Talvez não, mas normalmente é tarde demais. Então a gente quer diminuir isso, e aí um dos projetos da CBDL é trabalhar muito os diferentes tipos de jornadas do paciente. A gente está com a colaboração da Luciane Scherer, que é lá do Rio Grande do Sul, uma médica fenomenal, que trabalha junto com o pessoal da Casa dos Raros. Ela vai começar a documentar vários exemplos de doenças raras da jornada, desde o momento que a pessoa começou a ter alguma coisa até o momento que fechou o diagnóstico. Quanto tempo levou, quais os recursos, quantos profissionais, que tipo de profissional, etc., o que está envolvido, para a gente ajudar a indústria a ter um dossiê adequado para uma avaliação de tecnologia da saúde, para mostrar, olha, quanto custa o não atendimento. Porque muitas vezes se apresenta uma avaliação de tecnologia da saúde baseada num dossiê, às vezes, muito técnico, né? Sem esse lado do paciente. Sim. E a própria Conitec, que é onde passa a avaliação pelo SUS, né? Ela hoje já considera o paciente, essa jornada do paciente, muito importante. Então, relatos de casos de pacientes têm um valor e importância hoje nunca antes vistas, né? Então, acho que isso é uma mudança. Outra questão, também nessa linha do que você perguntou, a indústria e a área de serviços estão conscientes das mudanças? Eu acho que ainda não, mas estão começando a ficar. Então, ontem, no evento que eu participei da Shift, foi a 16ª
o 16º Seminário Shift, discutiu-se muito o futuro, né? E aí, com a própria inteligência artificial impactando as mudanças de modelos, a questão da interconectividade, da integração de dados e os novos ambientes. Como que será o laboratório do futuro? E aí, tanto eu quanto o próprio Dr. Álvaro Puccinelli, da SBPC, nós convergimos na mesma questão. O papel do laboratório vai ser o de ser o gestor, ou o grande moderador da saúde dos indivíduos, em que, na verdade, ele vai concentrar o conhecimento, a habilidade de se interconectar com as várias especialidades médicas e ser o gestor, talvez, desse processo do diagnóstico, mas trabalhando com multi-sites, porque os equipamentos de onde virão as informações sobre os fluidos, o sangue, temperatura, etc., vão estar espalhados. Na casa do paciente, vai ser o relógio, vai ser o point of care na farmácia, vai ser o diagnóstico. Acabei de visualizar o que você falou aí, ó, o paciente no centro, a logística nos bastidores e o laboratório como guardião de O todo. guardião de Nossa. todo o sistema. A gente está no meio. Sim. Só que aí, talvez o modelo do laboratório mude. Será que ele vai precisar daquela mega estrutura Sim. de espaço físico com todos os equipamentos, etc.? Talvez não precise mais. Talvez o que ele precise, sim, sejam pessoas altamente capacitadas para lidar com essa mega quantidade de informação de uma forma inteligente, que consiga lapidar tudo isso para entregar algo de valor para o paciente, para o profissional ou profissionais que estão ao redor dele, para ele ter o melhor acesso à saúde. Dentro desse modelo, você vê uma expansão, uma possibilidade da indústria expandir para venda direta ao consumidor, venda por internet, a popularização disso, Então, para testes rápidos, por exemplo? questão do autoteste. Hoje em dia a gente tem autoteste para glicemia, tem para gravidez e para HIV. São os principais. E as gripes aí, né? E o Covid. Covid. Para dengue, acho que tem um. Não sei. Dengue eu Dengue eu não sei. não sei. Eu não sei. O A gente fato tava conversando. é que a regulação hoje, então, esse é um outro ponto que a gente tem que atuar. E a Anvisa tem sido muito responsiva e tem pensado em como fazer, porque hoje você só pode ter um autoteste sendo comercializado se houver uma resolução específica para aquele autoteste, que foi o caso do HIV, por exemplo, foi o caso do Covid. E, normalmente, isso só vai acontecer se houver uma demanda do Ministério da Saúde para um programa de saúde pública específica. Está um pouco engessado. E aí você pergunta, bom, mas e HCV, hepatite C? Já não tem programa de saúde pública? Tem, mas até hoje não tem ainda uma resolução autorizando o kit de hepatite C como autoteste. Faz sentido? Faz todo sentido. Hepatite C é uma doença silenciosa. As pessoas podem pegar por via sexual, transfusão de sangue, dentista, várias formas, e ela não vai sentir. Quando sentir, se não fizer um teste no meio do caminho, é tarde demais, já está em cirrose, pode morrer. Se fizer um teste preventivamente ou periodicamente, o que você faz? Você deu positivo, já sabe. O que você faz? Vai buscar atendimento. O SUS hoje disponibiliza tratamento para hepatite C e em 4 meses a pessoa se cura. 4 meses. O que era caríssimo, é caro ainda, mas era muito mais caro e era demorado, doloroso. Hoje, em 4 meses, pelo SUS, a pessoa vai ficar curada. E popularizar isso não seria, ou não baixaria muito mais esse custo? Claro. Porque assim, você tem, De tratamento? esse especificamente próprio- você vê bastante, né, jornal, campanhas do governo. Esse final de semana vai ter testagem rápida de tal lugar. Você tocou num ponto que é importante. Várias alas dentro do Ministério da Saúde já enxergam essa combinação de um programa de saúde pública com dispensação do diagnóstico pelo próprio governo, através dos programas. Então, são os testes. São 18 milhões de testes de HIV que se compram, 12 milhões de testes de HCV, não sei quantos milhões de sífilis. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente. Então, você precisa ter a combinação de esforços do governo, agente público,
e do próprio indivíduo. Se o indivíduo estiver consciente, souber do valor e da importância do diagnóstico precoce, ele mesmo vai fazer a busca ativa da informação. No caso do HIV. Então, se você teve uma situação, uma relação de risco, alguma situação que você teve lá, uma eventual exposição, imediatamente você deve ir na farmácia e comprar. Ou vai num posto de saúde e pega de graça, mas faça o teste, né? O HCV seria a mesma coisa. Então, é um belo exemplo de que já está tarde, já deveria estar disponível. E deveria estar na prateleira das farmácias para complementar. E se o camarada fizer em casa, no trabalho, com o autoteste, e der positivo, o que ele vai fazer? Ele vai no laboratório, vai querer confirmar. Que é muito adequado, porque aquilo é triagem. Então, vá no laboratório e confirme, mas ele teve o alerta. Então, até aquela dúvida, mas a farmácia vai tirar o mercado do laboratório. Não vai. Vai acrescentar novos São complementares, não Assim são como concorrentes. eu acho que, por exemplo, voltando aí, a internet também não vai tirar nenhum desses, não vai competir, vai só agregar. Porque a gente estava trabalhando num projeto desse com uma indústria que procurou a gente, e uma das coisas era, a gente tem muito paciente que tem vergonha de ir na farmácia e pedir esse tipo de teste. Então, disponibilizar isso na internet para o cara entrar lá, fazer uma jornada dele sozinho, ele, o computador, sem ninguém estar sabendo, comprar, chegar em casa, testar, Outro exemplo, facilitaria. esse é uma forma, quiosques de venda, vending machine. Então, o próprio governo hoje já disponibiliza para o PrEP e para o PEP máquinas nos metrôs para você ir lá e retirar. Você não precisa falar com ninguém, você vai. Quem que vai procurar PrEP ou PEP? Você acha que alguém que não entenda? Pode falar quem que é o PrEP e o PEP? Ah, claro. Para o nossa audiência. No caso do o programa de HIV do Ministério da Saúde é um dos mais completos que existe no mundo. De fato, a gente tem que tirar o chapéu. O diretor da área, o Draulio Barreira, veio da UNAIDS em Genebra, a equipe toda altamente formada, muito bem preparada, e eles têm uma política muito completa. Então, desde a questão da testagem, da questão da prevenção através de preservativos masculino, feminino, a questão do PrEP, que é um medicamento de pré-exposição, então a pessoa sabe que vai ter um sexo sem a proteção, e ele quer, então, sem a proteção, digamos, da camisinha. Ele vai e pode tomar isso. Sim. Normalmente, quem vai buscar já teve uma consulta, já deveria ter passado por um infectologista, seja do serviço público ou privado, para saber se ele pode ou não. Ele já é um usuário daquele medicamento, ele pode, então, hoje, em São Paulo, retirar diretamente de um quiosque, sem precisar falar com ninguém. O PEP é a pós-exposição. Então, se ele teve uma exposição de risco, sem a proteção da camisinha, ele pode, em 48 horas, se eu não me engano, até 48, 72 horas, ele pode tomar o PEP e ele consegue uma proteção através do medicamento adicional contra eventual vírus que estivesse lá. Isso contra o HIV. Você tem outros problemas. Isso é uma política nacional ou uma política nacional? Eu não conhecia essas vending machines para retirar. Não, desculpa, a vending machine aqui, no caso, não é vending, porque não vende. Sim, porque não vende, graça, só de mas graça. é São Paulo, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E teve muita controvérsia, porque cadê o farmacêutico? O farmacêutico não está lá. Na verdade, para se chegar a esse ponto, viu-se que, na verdade, a pessoa que iria buscar é aquela que já conhece, já teve as consultas anteriores, é um usuário já daquele medicamento. Sim. Então, é conveniência, para você deixar cada vez mais perto da pessoa, mais uma ferramenta para combater a questão da doença. E por que isso é importante? Porque hoje em dia a gente tem uma retomada de algumas ISTs, então mesmo HIV em determinadas classes da população, grupos, faixas etárias, tem crescido. Né? As pessoas não viveram a época do Cazuza, não sabem como foi. Então, é só um vírus. Né? Hoje... Sim. Não é ainda... O tratamento evoluiu tanto que deixou de ser pauta. Para você claro. cuidar, pode, né? Esse primeiro ponto.
Sífilis, a gente chega a ter prevalência de 23% em determinadas faixas etárias, principalmente jovens. É assustador, é muita coisa. E é uma doença que é uma bactéria que você consegue controlar com antibiótico. É Sim. fácil, Uhum. rápido, mas você tem que saber. Se Sim. você não sabe, você continua espalhando. Então, você tem aí várias situações, mas de fato, a gente está diante de várias revisões. Eu acho que o diagnóstico tem que acompanhar, considerando aqueles 47% de pessoas não atendidas ainda hoje, ou mal atendidas. Então, essa miríade aí, essa grande variedade de ofertas de produtos em diferentes ambientes, diferentes formatos, em combinações das mais incríveis que se possa pensar, é mais do que necessária. Essa questão da inovação e da regulação, elas não caminham juntas, né? Ou na sua visão, Estão começando a caminhar. Então, e aí acho que vale acho que é um também papel importante da CBDL nesse e caso, da Anvisa, da né? Anvisa, esse Eu diria que a Anvisa hoje, ela tem aí uma consciência da importância da inovação, ela tem consciência de que ela precisa aprender junto com a empresa inovadora, e por conta disso, há 1 ano e meio atrás, ela lançou um edital em que mais de 120 empresas acabaram aderindo, Uhum. e eles escolheram 10 projetos inovadores para fazer um mentoring, na verdade, fazer um acompanhamento de todas as etapas de desenvolvimento desses projetos, com 10 empresas na área de produtos para a saúde. Tem alguma coisa de diagnóstico também. Ou seja, a Anvisa vai dedicar um tempo especial para aquele projeto e ver como a regulação deveria ser adequada a essas necessidades que vão sendo levantadas. Bom, isso é muito legal. muito bacana. Então, é um piloto, mas é uma forma de mostrar como eles estão antenados e querem aprender junto e criar uma regulação cada vez mais adequada para isso. Porque, assim, às vezes assusta a gente, né? Falando especificamente da área de inovação, o quanto a gente esbarra ali na questão regulatória, né? Sim. Tem que ter, acho que tem que ter. Se discute muito inteligência artificial, de regular ou não, eu acho que tem, de certa forma, tem que ter uma regulação. Mas tem um exemplo da Europa e Estados Unidos com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a Europa foi super rígida, né? Sim. E em contrapartida, os Estados Unidos evoluiu muito na questão de inovação e inteligência artificial, por exemplo. Tanto que está se discutindo agora da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia dar uma Retroagir. flexibilizada para poder O que a gente equilibrar. vê aqui, principalmente com a Anvisa, eu posso aí dar o meu testemunho, eles são muito abertos a ponderações que façam sentido. Então, a regulação, ela naturalmente ela tem que impor determinadas regras, mas tudo aquilo que é possível ser revisto com uma determinada lógica e que garanta a segurança do paciente e traga algum benefício em termos de redução do tempo, melhoria do acesso, eles estão super abertos a conversar e a estudar. Tanto que em áreas como, por exemplo, essa de terapias avançadas, o grupo que está lá está o tempo todo olhando a ciência e o que está acontecendo no mundo inteiro. E muitas vezes são autorizadas determinadas terapias, determinados processos, de uma forma vigiada. Por quê? A informação que você tem no mundo ainda é muito pequena. Então vamos liberar, como foi no Covid. O Covid foi um bom exemplo. Vamos liberar novos testes que Foi. estão chegando? Vamos. Ah, mas a legislação não permite. Por quê? A gente tinha que apresentar estudo de estabilidade e tudo mais. Não ia conseguir. Eu levei isso Sim. para eles, Ia demorar uma 3 anos empresa, para aprovar. levei junto com Um uma de verão, empresa, um de inverno. levei com uma empresa associada que trouxe a questão, eles nos receberam, falaram, vamos pensar. E pensaram lá entre eles e voltaram, olha, de fato, a gente concorda que é isso, nós vamos então soltar uma resolução especial para autorizar com alguns documentos básicos, essenciais, mas ao invés de ter um período de 10 anos de registro, vai ter um ano apenas. E nós vamos monitorar. Se a empresa conseguir complementar com os dados que faltariam para o processo normal,
a gente estende, como eles estenderam para vários, para 10 anos bom. de registro. Então, foi a primeira coisa. Esse foi um bom exemplo. Segundo exemplo, a gente trouxe para eles a preocupação das sociedades médicas em relação à qualidade dos produtos. Porque a análise, querendo ou não, era documental. E aí, o produto tem mesmo aquela performance que o sujeito está indicando? Com quantas amostras ele testou lá na fábrica, no centro de pesquisa? Ninguém sabia ao certo, né? E aí nós juntamos CBDL com SBAC, SBPC, Abramed, principalmente essas, e um grupo de 10, 12 laboratórios com acesso a pacientes hospitalizados. E aí, nesse grupo, nós discutimos com os grandes especialistas das sociedades qual deveria ser um protocolo básico de avaliação, igual para qualquer um dos 10 laboratórios que fizessem parte. E assim foi feito. A Anvisa aprovou a ideia, gostou, mas falou: a gente quer ter acesso aos dados. É possível? Claro, isso aqui é um programa que a gente está fazendo de graça, ninguém cobrou nada, mas que é para a sociedade. E aí, para a Anvisa, a gente dava o acesso aos dados crus, eles poderiam olhar para efeito de vigilância pós-mercado, como olharam. Para o mercado, a gente colocou isso na internet, então tinha a questão de sensibilidade, especificidade, acurácia, valor preditivo para cada teste. E no final, saiu uma resolução da Anvisa oficializando o programa que nós montamos, que não tinha nem CNPJ, era um programa informal e que ficou valendo oficialmente para gerar subsídios para ação de vigilância, para ação de informação ao mercado, e que funcionou. Então, de novo, uma flexibilidade diante de uma situação inusitada, inesperada. Eu acho que é um case incrível de sucesso e tem, por vezes a realização pode ser limitante, né? Mas eu acho que esse envolvimento com as entidades e com o mercado privado, e o que o Carlos nos conta pela experiência, a gente tem sido ouvido. Eu acho que esse como prática faz todo Eu sentido. acho que esse é o segredo. ponto mais importante, né? De ser ouvido, de ter esse canal de contato. Vamos chegando ao final, né? 1 hora de conversa, quase mais, Já? um pouco mais de 1 hora de conversa. Igual era no Jô Soares. Faltou alguma coisa muito importante que a gente esqueceu? Não tenho certeza. Eu acho que a gente poderia até resumir que, na verdade, ninguém faz nada sozinho. E da CBDL isso é muito claro. Isso é muito claro. A CBDL depende dos seus associados. Os associados precisam interagir, trazer suas preocupações, experiências, ideias, e a partir daí a gente começa a construir através de alianças com todas as outras entidades. Sejam aqui no Brasil, as entidades de produtos para a saúde, como a Braide, a Advamed, que do lado dos Estados Unidos também apoia, a da Europa também, e assim outras entidades internacionais. A CBDL faz parte do Global Diagnostic Alliance, que é uma aliança global. Então a gente se encontra periodicamente, acaba atuando com outras entidades como a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Porque se você não unir esforços, não adianta, Não vai, você né? vai ficar sozinho. O diagnóstico ainda é patinho feio. A gente tem que torná-lo cisne. Não fale tanto assim, porque você não sabe como que é na logística, viu? A gente tenta por várias vezes, né? A gente está em todas essas entidades porque a gente quer ser ouvido, quer partilhar. Porque, É importantíssimo. né, essa questão de ESG, de veículos, a gente quer discutir tanto que tem tanta ineficiência dentro do meio do caminho que a gente fala, cara, deixa a gente organizar o negócio aqui que você não precisa se preocupar com caminhão elétrico. Me chama para conversa. É isso. Só me Chama a chama gente para pra conversa. Me conta os teus problemas, né? As tuas dores. Mas eu acho que nós conversamos aqui antes de começar a gravar, né? A gente pediu para o Carlos uma mensagem final. Acho que ele já deu, né? Já entregou a mensagem final. Nossa, já entregou. Fechou. É isso aí. Legal, gente. Beleza? Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado à Valeu, equipe aqui. E a vocês dois. Muito obrigado a você. Faltou alguma coisa, Lã? Podemos cestar? Você tava no jogo. Podemos cestar? Você agora vai gravar para valer, então? Agora vai começar Agora é pra valer.